Olá, senhores. Vamos aí com mais uma questãozinha da FUVEST que fala o seguinte, ó. Uma bússola é colocada sobre uma mesa horizontal, próxima a dois fios compridos F1 e F2, percorridos por correntes de mesma intensidade. Os fios estão dispostos perpendicularmente à mesa e à travessa. Então, a hora que você olha para a tua folha aí, o fio está entrando na folha. Então, você colocar essa tua caneta em pé sobre a folha aí, tanto o fio 1 como o fio 2. Quando a bússola é colocada em P, sua agulha aponta na direção indicada. Então, a gente considera, normalmente, o padrão é a cor vermelha, polo norte, cor azul, o polo sul para nós, tá? Em seguida, a bússola é colocada na posição 1 e depois na posição 2, ambas equidistantes dos fios. Nessas posições, a agulha da bússola indicará, respectivamente, as direções. Bom, senhores, antes da gente desenhar a bússola no ponto 1 no ponto 2, eu preciso saber qual é o sentido da corrente no fio 1 e no fio 2, para poder saber qual é o sentido do campo magnético, né, em cada um dos pontos. Então, olha que bacana. Como ele garante para nós que o polo norte aqui aponta para baixo na nossa figura, tá vendo? Ó, essa bússola, quando é colocada no ponto P, fica dessa forma, ó, que o ponto norte é para baixo, o polo norte é para baixo. Isso significa que o campo resultante no ponto P está aqui, ó, nessa direção e nesse sentido. Tudo bem? Isso significa que eu tenho o campo gerado pelo fio 1 e o campo gerado pelo fio 2. Dessa maneira, o campo gerado pelo fio 1 tem que estar tangente lá no ponto P, ó, nessa direção e sentido. E o campo magnético gerado pelo fio 2 tem que estar tangente também lá no ponto P, nessa direção e nesse sentido. Dessa forma, ó, vamos nos usar da regra da mão direita. Olha que bacana. Para o fio 1, eu vou pegar a regra da mão direita aqui, ó. O dedão vou por corrente. Ó, a corrente tem que estar entrando ali no fio 1, de maneira que o campo magnético, ó, os dedos lá da mão, ó, girem no sentido do vetor azul, ó, ou seja, no sentido horário. Então, se a gente for analisar isso daqui lá no ponto P, ó, a gente está vendo que... Achou? Que ele gira nesse sentido aqui. Problemas técnicos aqui, olha lá. A gente vê que o campo está girando nesse sentido, ó. Ó o vetor azul ali, ó, na direção e no sentido dos 4 dedos passando pelo ponto P. Então, eu já sei que a corrente no fio 1 entra. Então, ó, a corrente aqui no fio 1 está entrando. E que o campo magnético gerado por esse fio 1 gira no sentido anti-horário para nós. Tudo bem? E o fio 2? Bom, o fio 2 é o vermelhinho. Vamos pegar a regra da mão direita, só que agora nessa situação, ó. A corrente no dedão saindo para vocês aqui, tá vendo? A corrente saindo, o dedão saindo. E aí, o campo magnético está girando nessa direção, nesse sentido aqui, ó. No caso, no sentido anti-horário. Então, percebo que ela passa lá no ponto P, ó, apontando na direção daquele vetor vermelho, que é o campo magnético gerado pelo fio 2 no ponto vermelhinho, no ponto P, né? Então, percebam que agora a corrente elétrica gerada pelo fio 2, ela está saindo do papel. E o campo magnético gerado por ela gira no sentido anti-horário. Então, aqui, ó, o campo magnético está girando no sentido anti-horário. Fechou? Agora nós vamos analisar tanto o ponto 1 como o ponto 2. Então, olha que bacana. Vou trabalhar primeiro com o fio 1, tá? O vetor que eu vou desenhar é o vetor azul. O fio 1, a corrente está entrando. Então, vou colocar aqui dedão entrando. E aí, olha o que acontece. A gente percebe que lá no ponto 1, ó, vou levar lá um pouquinho mais perto do ponto 1. A mão direita mostra que a corrente entra, ó, o campo magnético está nessa direção e nesse sentido aqui, ó, apontando inclinado para baixo ali, né, para a direita. Então, vamos desenhar, ó, o vetor campo magnético. Aliás, eu vou refazer o ponto 1 aqui fora, ó, só para ficar menos bagunçado, tá? Então, aqui é o ponto 1. Eu percebo que o vetor campo magnético gerado pelo fio 1 está aqui, ó, apontando inclinado para baixo e para a direita. Este é o campo gerado pelo fio 1. E o fio 2? O fio 2 eu vou pegar aqui, ó, a corrente está saindo, ó, o dedão saindo aqui, ó. Então, a hora que a gente pega e olha lá, o campo magnético no ponto 1, ó, aponta para baixo, também inclinado, mas lá para a esquerda, né? Então, eu vou desenhar em vermelho o campo magnético dele. Lá no ponto 1, ele está ali, ó,
inclinado para baixo e para a esquerda. Apontando porque seria o terceiro quadrante para nós, né? Esse daqui é o campo gerado pelo fio 2. Portanto, a resultante desses dois campos magnéticos, ó, vai dar mais ou menos nessa direção e nesse sentido, né? E eu posso falar que o campo resultante, ele é aproximadamente vertical para baixo. Ou seja, nós vamos ficar aí com a nossa bússola dessa forma. A parte vermelha dela apontando para baixo e a parte azul dela apontando para cima. Nisso a gente já consegue eliminar a alternativa C, a alternativa D e a alternativa E, que está colocando a bússola na primeira situação na horizontal, né? Aí, tanto a alternativa A como a alternativa B respeita a parte azul para cima e a parte vermelha para baixo. Agora, vamos analisar o ponto 2. Olha o ponto 2, vamos lá. Lá no ponto 2, vamos ver o que acontece. Primeiro, fio 1. Fio 1, o campo entra. Então, lá nesse ponto 2 aqui, ó, vamos ver o que está acontecendo com o campo magnético. Ó. O campo magnético ó, passa lá no ponto 2, ó, os 4 dedos ali, ó, apontando inclinado para baixo e para a esquerda, certo ou não? Apontando inclinado para baixo e para a esquerda. Então, o campo gerado pelo fio 1 é esse daqui, ó, apontando para baixo e inclinado também para a esquerda. E no caso do fio 2? Fio 2, a corrente sai, então vamos colocar lá no ponto 2, ó. A hora que a mão gira em torno do fio, a gente vê que os 4 dedos, ó, eles estão passando apontando. Opa, perdão. Deixa eu colocar na posição certa aqui a corrente. Eles estão apontando, ó, lá no ponto 2, inclinado para baixo e para a direita, né? Vamos trazer um pouquinho mais perto aqui agora, ó. Lá no ponto 2, olha lá, ó, os 4 dedos passando inclinado pela regra da mão direita, né? Para baixo e para a esquerda. Então, para a direita, né? O campo magnético do fio 2 seria mais ou menos esse daqui, ó. Inclinado para baixo e para a direita. Apontando aí para o que seria ó, o quarto quadrante para nós, né? Para nós acharmos a resultante, regrinha do paralelogramo, né? Para traçar o vetor resultante para nós. E aí o resultante está nessa direção e nesse sentido, ou seja, também apontando para baixo. Isso significa que a bússola também vai ficar a parte vermelha apontando para baixo e a parte azul apontando para cima. Lembre-se que o polo norte dela sempre concorda com a direção e o sentido do campo resultante no ponto. Portanto, vermelho para baixo, a melhor alternativa para nós é a alternativa A. Fechou, meninos? Grande abraço a todos. Nos vemos na próxima. E se você curtiu, se inscreve no canal aí.